Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de Lucas, no versículo 9 diz: por isso lhes digo. Ou seja, ele está conectando esse assunto com o que veio antes, é tudo junto, não tem uma divisão, não tem, é o mesmo assunto. Por isso, em função daquilo que ele contou, lhes digo. E ele continua falando sobre oração, sobre esse assunto tão especial, e ele diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Isso tudo tem a ver com oração. Pedir, buscar, bater. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia! Isso é maravilhoso, o que ele está aqui nos dizendo. É maravilhoso. Jesus indicou, falando sobre oração, e sobre oração intercessória também, em favor daquele que precisa, em favor do amigo que chega, de alimentar o amigo, de dar o pão, e nós temos essa responsabilidade de oferecer o pão da vida aos nossos amigos. Ele está propondo essas ações que vão crescendo em intensidade. E isso é muito nítido. Os comentaristas desse texto, a maioria deles enxerga exatamente isso, que é a oração que vai crescendo em intensidade. Vai crescendo. Propõe essas ações. E fala do pedir. Do pedir. Quando fala em pedir, quem está pedindo? Está pedindo porque reconhece que é limitado e que precisa de ajuda. O amigo que foi pedir o pão na casa do outro, foi pedir porque não tinha, reconheceu que não tinha. Como não tinha, foi buscar e não deixou o outro sem comer, porque ele não tinha. Então, quem pede é alguém que reconhece as suas limitações. Quem reconhece as suas limitações é alguém que tem uma postura humilde. E a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É humilde. E alguns às vezes até reconhecem que precisam e pedem, mas se não recebem, eles param. Eles desistem. Eles se recusam ao passo seguinte, que é buscar. Pedir, não deu, então não quero nem saber, Deus não dê, E eles se recusam. Mas Jesus fala em pedir e daí em buscar. Mas aquele que não vai ao buscar, muito menos irá ao terceiro passo, que é o bater. Tudo isso exige insistência, humildade, insistência. O versículo que eu citei de 1 Pedro 5,6, a Bíblia diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tudo isso exige, sim, esse reconhecimento de nossas limitações e, ao mesmo tempo, a consciência de que Deus é ilimitado. E que nós, apesar das nossas limitações, se servimos a esse Deus ilimitado, nós temos a condição de alcançar aquilo que vai além de nós, por conta do amor de Deus, por conta da graça divina e da graça do Senhor. Quando a gente reconhece, vai a Jesus, nos humilhamos diante dEle, nós o buscamos, Ele nos abençoa. Todo aquele que veio a Jesus se humilhando, sempre foi contemplado por Ele. Quem se humilha será exaltado. Quem se humilha será respondido.
Mas, voltando aqui, Jesus menciona o pedir, buscar e bater. Além de falar sobre níveis de oração, está aqui novamente a persistência. Persistência. Ele contou a história antes do amigo lá que foi lá, bateu, de olha, estou com gente aqui em casa. O cara lá responde, olha, estou na cama deitado com meus filhos, não vou levantar. Mas ele insiste. Falou de insistência lá. E aqui novamente insistência. ênfase, a insistência, a persistência na oração, a não desistirmos da oração. Eu já falei aqui com vocês sobre a história da viúva que tinha uma causa na mão do juiz. Jesus contou essa parábola também. E Jesus exaltou a persistência. Aqui novamente a persistência. A Bíblia ensina que oração tem que ser algo contínuo e que a gente não pode desistir de orar. Não pode desistir. Pedir, bater, buscar. Quando nós pedimos uma coisa, a expectativa é que isso venha a nós. Se vamos imaginar que o pastor Joe tem alguma coisa que eu quero, eu digo, Joe, me dá um celular. A minha expectativa é que ele venha e traga na minha mão o celular. Mas, se ele não veio, ele está lá no escritório, num quarto, daí eu vou até lá onde ele está. Eu digo, Joe, dá o celular. Eu fui buscar, eu fui até lá, eu me desloquei. Eu saí do meu lugar e fui até onde ele estava. Mas se ele não me responder, então eu vou bater na porta do lugar onde ele está. Esse é um terceiro passo. Fui crescendo em intensidade. Pedi, não aconteceu. Fui até lá, não aconteceu. Mas eu não volto, eu continuo. E daí eu bato. Eu não desisto. É isso que Jesus está ensinando a respeito da oração. Ele está dizendo que nós não podemos deixar de orar. Esse texto todo fala sobre oração em vários aspectos, e os princípios de oração se aplicam a todos os tipos de oração, mas há um foco dentro da parábola que foi contada ali, na oração intercessória. Há um foco em se buscar em favor de outros, dos amigos, que precisam de Jesus, que não conhecem Jesus. Então nós entramos como esses intercessores. Então é isso. E daí eu bato. Daí o Joe abre e me dá um celular. O sujeito da história foi lá, falou, foi a casa. Ele correu todo esse processo. Tudo isso Jesus está comunicando e dizendo para a gente, oração é muito importante. Com oração vocês alcançam outros, com oração vocês vão ver o Pai tocando o coração de amigos de vocês. Tudo isso diz respeito à oração, mas sabe, oração tem que ser algo intenso, persistente. Vocês não podem desistir de orar, de maneira alguma. Ele nos motiva a isso. Quando a gente fala disso, um grande exemplo disso é Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Quando Jacó, antes de encontrar o seu irmão Esaú, que o tinha jurado de morte, ele se vê numa condição muito complicada. Ele luta com o anjo, ele diz, não te deixarei ir, se não
a não ser que me abençoes. É isso. Isso é oração. É dessa forma que nós devemos orar. Sabe, há coisas que às vezes só pedindo a gente recebe. Muitas coisas na minha vida aconteceram, acontece hoje, eu oro e a coisa vem. Chega na minha vida, chega na minha mão. Mas há coisas que eu peço e não chega, não recebo. Daí eu tenho movimento, eu tenho ações. E ações em oração, intensifico a minha oração. E daí eu alcanço. Mas há coisas que mesmo nessa intensificação, eu vejo na minha frente uma porta como algo ainda me impedindo. Então tem que bater para que a porta se abra. Mas eu não posso desistir desse processo enquanto eu não alcançar aquilo que eu preciso. Com relação à minha vida, às minhas coisas, mas também com relação à intercessão em favor de outras pessoas. O Espírito de Deus nos chama a ser pessoas assim. Vivemos em uma geração imediatista. Nós vivemos no tempo da fast food, da internet rápida, das altas velocidades. E se alguma coisa demora um pouco, nós já ficamos irritados. Só que nem tudo funciona assim. Isso pode se aplicar à internet, a essas coisas, mas sabe, as coisas espirituais demandam uma luta, uma batalha, oração, tem um mundo espiritual envolvido. E é preciso persistência, é preciso insistência, é preciso pagar o preço para que determinadas coisas aconteçam. E Deus espera isso de nós, e Jesus está nos ensinando a respeito disso. E quando a gente faz isso, o que é que devemos esperar? O que é que devemos esperar? Esperar que a coisa aconteça. Porque Jesus disse, o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Só não vai acontecer se a gente não insistir. E o que é que a gente deve esperar? Deve esperar a bondade do Pai. Que Deus fará e o que Ele vai fazer será o melhor. O Pai Celestial não está na cama, deitado, descansando, e não vai dizer para a gente, não, estou cansado, não vou atender vocês. Não. O Pai Celestial não é igual àquele sujeito da parábola. O Pai Celestial é bom. E a maneira que Ele faz é linda. Jesus está destacando aqui a bondade e o cuidado do Pai para com os seus filhos. Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas e somos cuidadosos em dar as coisas aos nossos filhos, o Pai Celestial o é ainda mais.